Hoje, para comemorar os 104 anos de vida de Edgar de Morin, vou falar-vos de complexidade e de sistemas adaptativos, sistemas que procuram sempre o equilíbrio e andam sempre ali num jogo para se conseguirem equilibrar. Claro que o humanismo de Edgar Morin, sendo um filósofo e um sociólogo, está expresso nesses sistemas adaptativos, nesses sistemas complexos, de modo diferente da complexidade que é abordada no Instituto de Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos, por um grupo muito eclético de cientistas das mais diversas áreas de conhecimento, que o fazem numa perspectiva mais científica, que o fazem numa perspectiva de arranjar modelos, criar, enfim, formas e regras e coisas assim, que têm a ver muito com a ciência, e não numa abordagem sociológica, digamos, com que o Edgar Morin faz traduz-nos e dá-nos essas ideias. Digamos que, de um modo geral, Edgar Morin diz que é impossível explicar a realidade de modo fragmentado e de modo simples. Portanto, Edgar Morin propõe um pensamento holístico. Não devemos ter explicações muito lineares sobre a realidade que vamos interpretar, mas devemos sempre ligar em vez de separar, contextualizar em vez de isolar e aceitar a incerteza e, dentro da incerteza, procurar criar determinados valores, determinadas realidades que sejam, essas sim, possam ser certas, mas que, obviamente, têm que ser contextualizadas, não é? Portanto, Edgar Morin e a complexidade de Edgar Morin passa por estas situações. Permite uma reflexão filosófica e humanista, não é? Considerando as questões de incerteza, as questões de ética e as questões de política. Obviamente, para este pensamento da complexologia, e sobretudo para Edgar Morin, o princípio do contraditório é poder existir. Pode existir a ordem e a desordem, pode existir o indivíduo e a sociedade, pode coexistir a autonomia e interdependência. Também há uma situação, um princípio também recursivo, em que o indivíduo influencia a sociedade, mas a sociedade depois também, ela própria, influencia o indivíduo. Por outro lado, também já muito próximo da física quântica, não é? E de outras teorias que a psicologia já desenvolveu, o todo é sempre muito maior que a soma das partes. Portanto, as partes existem, as partes não podem ser, ou numa análise para uma determinada realidade, não chega a relacionar a causa e a consequência logo no imediato, porque isto tem uma causa, mas tem a consequência, mas fazer uma abrangência muito maior das variáveis para podermos depois ter um pensamento, sim, complexo. Isto tanto para os homens de Santa Fé, para os cientistas, para aquele instituto que é o mais eclético talvez que exista hoje, em que a complexologia é mesmo um objetivo científico. Portanto, estes pensam modelar, têm uma função não tão de pensamento filosófico, de pensamento ético e de pensamento crítico, mas sim
eles pretendem modelar as simulações, não é? Criam redes, várias redes, para poderem fazer essas simulações e, obviamente, há uma noção de emergência, porque para eles o todo possui características que não podem ser explicadas pelas partes isoladas. Portanto, o pensamento linear é posto de lado, mas isso tanto para a complexologia abordada sob o ponto de vista do Morin, que foi um grande humanista, não é? Mas têm que ser compreendidas. Morin, como sabemos, defendeu no seu artigo, creio que foi no Le Monde, defendeu. Morin era, tem que se dizer, era um judeu aqui da Península Ibérica, portanto era um judeu sefardista, daí a ligação que tem e os contactos que teve com portugueses relevantes, sobretudo de esquerda, mas que para Morin, segundo o seu próprio pensamento, não é um homem de estar de um lado ou estar do outro lado, pelo contrário. Foi quando ele criticou a política desenvolvida por Israel em relação à Palestina, criticou sempre com esta perspectiva de perceber a realidade de um modo muito amplo, de um modo em que teria que envolver as duas partes e não podia ficar-se pelo aquilo que uma das partes pensava, ou queria, ou fazia sobre a ocupação dos territórios e por aí fora, não é? Portanto, o pensamento vem sempre nesta situação de evitar essa dualidade, mas complexizar as coisas, se assim quisermos, isto é, em vez de pensarmos do modo simples, do modo fracionário, pensarmos num modo mais abrangente. Para Morin também, a crise, há sempre uma crise. Não sei se é bem isso que ele pensa, mas será uma questão que eu ponho aqui. Eu não estou a determinar aqui ou a tentar explicar o pensamento de Edgar Morin no seu todo, mas estou só a fazer a abordagem do meu próprio pensamento, evocando aquilo que, de algum modo, aprendi com o pensamento de Edgar Morin, não é? Portanto, há uma crise económica, que é uma crise quase permanente da economia, não é? Há uma crise do clima, há uma crise política, há uma crise tecnológica e há uma crise cultural. Portanto, havendo sempre uma crise, isso vai fazer com que nós possamos pensar dentro deste problema crítico destes fatores. Temos que abordar o fator climático, o fator económico, o fator político, o fator tecnológico e o fator cultural. Edgar Morin fez isso, escreveu o livro sobre os métodos, já não me recordo quantos, 5, 6, para aí, que abordavam a metodologia deste tipo de pensamento. Portanto, também é preciso referir que um sistema complexo não é a mesma coisa que um sistema complicado. Um sistema pode ser complicado e não ser complexo. Ou poderia ter sido complexo, né? Por exemplo, o automóvel quando se faz, com certeza quando se está a construir o automóvel, talvez estejamos dentro de um sistema complexo. Mas depois, o automóvel em si não é um sistema complexo. Só é complexo, ou só poderia entrar na complexidade quando se atribui a sua funcionalidade àquilo que é a sua utilização. É utilizado nas cidades, é utilizado aqui, é utilizado acolá, são as pessoas que chegam lá, que podem adquirir, as pessoas que podem conduzir e por ali fora, e então, para se compreender esse sistema no caso, como exemplo, esse sistema dessa variável, desse fator, dessa realidade que é o automóvel sim, na sua utilização,
poderíamos criar aí um sistema já com alguma complexidade que tinha que ser analisada não de um modo simples e fragmentado, mas que teria que ser analisado com mais abrangência. Portanto, evitando aqui a complexidade, tem que evitar forçosamente ou tem que considerar, assim será melhor dito, tem que considerar que pode coexistir o contraditório, portanto, num sistema complexo, o contraditório coexiste, pode haver ordem e desordem em simultâneo, tem que haver o indivíduo e a sociedade nas suas influências, digamos, recíprocas, não? O indivíduo atua sobre a sociedade e depois a sociedade depois também determina em parte aquilo que é ele próprio e também funciona numa autonomia e numa independência sempre coexistente, relativa. Portanto, também o gestaltismo, por exemplo, não é? Também que contribuiu com aquela ideia da soma ser maior que, ou não ser a mesma coisa do que o total das partes, não é? A soma das partes não ser o mesmo que o global. Isso já foi estudado na psicologia, desenvolvido, e que pode também contribuir de algum modo aqui para estas situações que são fundamentais à complexologia. Portanto, em resumo, para terminar, poderia dizer, bem, e para homenagear o grande pensador que foi, indubitavelmente, e o grande humanista que foi Edgar Morin, podemos concluir que, de facto, ele tem um papel, e teve um papel muito grande no desenvolvimento da complexologia. Esteve muito ligado também à complexologia mais de investigação científica e já com essa preocupação de perceber os modelos que existiam, portanto já com um fator muito, ou uma índole muito de pensamento científico para criar, para saber como é que as coisas funcionam e criar regras e processos que permitam para modular essa situação. Foi um homem que esteve ligado também ao Instituto de Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos, desse ecletismo muito grande, que é exatamente uma necessidade também do pensamento complexo e da complexologia em si. Pronto, fico hoje por aqui. Viva Edgar Morin, um homem que pode nos ensinar ou pode ser uma referência para vivermos no tempo, com a vontade que ele tinha de viver e com a sua sabedoria e a sua boa vontade para a humanidade. Claro que terei de dizer que também que o próprio pensamento de Edgar Morin sobre a complexologia, qualquer pensamento que seja ou que esteja muito já condicionado pelas suas próprias, quando nós pensamos sobre as coisas, e ao pensar sobre as coisas, vamos criando tipos de raciocínio que, de algum modo, quando os tentamos relacionar com outros, ou quando tentamos chegar a aprofundar esses raciocínios, ficam algumas insuficiências para explicar a realidade, não é? De qualquer modo, a vida é assim, vamos aprendendo, vamos evoluindo, ou não, quem sabe, mas devemos seguir estas boas e bem intencionadas vontades
de homens como Edgar Morin. Portanto, vive Edgar Morin, que se compreenda Edgar Morin de um modo que não seja fragmentado nem simples, para podermos depois avançar em algum caminho que queiramos seguir. Muito obrigado, até breve.